Boa tarde aos amados amigos e irmãos aqui presentes e também os que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estivemos vendo como segue adiante o projeto da grande tenda catedral. E é como no tempo de Esdras, Neemias e Zacarias, quando começou-se uma obra e a Escritura disse que seria terminada, se completaria. E nós temos aqui no capítulo 11 do Apocalipse, desde o versículo 15 até o 19, onde nos diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de seu pacto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Os reinos do mundo serão de Jesus Cristo. Os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo, do Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Os reinos do mundo. Encontramos em Daniel capítulo 2. Os vemos no capítulo 2 de Daniel, e que é o reino dos gentios, que estará aqui na terra no tempo da vinda do Senhor, da vinda da pedra não cortada por mãos. Reino este que esteve governando por milhares de anos. Pois desde que Adão e Eva perderam o reino, ao pecarem lá no Jardim do Éden, o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, por meio da serpente, através de quem enganou Eva, vemos que tomou este mundo e esteve reinando o diabo neste mundo por intermédio do seu plano de rebelião.
E vemos também que no tempo de Nabucodonosor, para não voltarmos muito atrás, ali começou o reino dos gentios. E foi mostrado a Nabucodonosor. E este viu uma estátua com a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, o ventre e músculos de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e de barro de lodo, que representa o reino dos gentios desde o tempo de Nabucodonosor. Depois desse reino babilônico, representado na cabeça de ouro com seu rei Nabucodonosor, em seguida passou a outra etapa dos peitos e braços de prata, com o reino medo-persa, e em seguida passou a terceira etapa do ventre e músculos de bronze, que corresponde ao reino ou império da Grécia, com Alexandre o Grande. E daí saíram os seus 4 generais, que estabeleceram outros reinos. Quer dizer que o reino de Alexandre o Grande se dividiu em 4 reinos depois da sua morte. Depois desse reino do ventre e músculos de bronze, veio o 4º reino, o império, com as pernas de ferro. E esse foi o Império Romano que caiu. E essa etapa foi ferida de morte. E logo foi curado esse império e passou essa 4ª etapa a uma outra etapa, que é a etapa dos pés de ferro e de barro de lodo. Ou seja, que o ferro representa o Império Romano, e em seguida passou a etapa dos pés, coberto com barro. Porém, o barro e o ferro não se fundem. São 2 coisas diferentes. E somente fazem alianças humanas. E é assim como estaria. E no capítulo 2 de Daniel, aqui nessa parte mais importante, verso 4 en adelante dice, verso 40 en adelante del capítulo 2, Daniel dice, un poco antes. E vamos ler a partir do versículo verso 26 en adelante. 25. Aún todavía un poquito más. 25 para del capítulo 2 de Daniel dice, E disse: Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, porque o rei havia decretado a morte de todos os sábios, de todos os magos, de todas essas pessoas. Depois disso, Daniel foi até Arioque, a quem o rei tinha colocado para matar os sábios da Babilônia, e disse-lhe: Não mate os sábios de Babilônia. Leve-me à presença do rei, e eu lhe darei a interpretação. É que o rei tinha ordenado a morte de todos eles. El verso, vean cómo le dicen los
Veja como os caldeus lhe disseram, a partir do versículo 10 agora. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil. Ninguém há que o possa declarar ao rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E quem salvou os sábios de Babilônia naquele tempo? Deus, por meio do profeta Daniel. E se publicou o edicto de que os sábios fueran llevados. E saiu o decreto segundo o qual devem ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também eram sábios. Então Daniel falou sabiamente e prudentemente a Arioque. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel foi e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu,
o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Deus pode mostrar ao rei o que há de ser, mas se não lhe der a interpretação do que significa essa estátua que ele viu, ficaria vendo ali sem entender o que significa. Mas a revelação sempre vem da parte de Deus pelo seu Espírito a um profeta, porque o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas, aos quais são colocados na terra por Deus, com as duas consciências juntas. E, consequentemente, esses mistérios são abertos como os livros são abertos para as pessoas, para os estudantes. E então, compreendem, porque da parte de Deus veio o anjo Gabriel até o profeta Daniel e lhe ensinou como um mestre que ensina o que significa aquilo que o rei viu. Aqui nós podemos ver que o anjo Gabriel acompanhava o profeta Daniel, que era também governador de Babilônia. E seus companheiros também trabalhavam com ele em toda a comarca, em postos políticos importantes. Este sonho que o rei Nabucodonosor teve é um sonho político e profético, porque inclui também a parte espiritual. E é o que sucederia nos últimos dias. Segue dizendo: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, os seus peitos e braços de prata, o seu ventre e músculos de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Ou seja, que a vinda dessa pedra, que é a vinda do Senhor para o último dia, é para a etapa onde essa estátua, que é o reino dos gentios, estará nos pés de ferro e de barro de lodo. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou.
e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, que encheu toda a terra. Foi feito um grande reino que encheu toda a terra. E essa pedra vindo é a vinda do Messias. Essa pedra cortada, sem o auxílio de mão, cortada do monte, porque en el cielo, cuando recibe el título de propiedad, el libro sellado con 7 e seu reino que ele reclama, porque quando recebe o título de propriedade no céu, o livro selado com 7 selos e o abre, então faz a reclamação de tudo que redimiu com seu precioso sangue. E depois que toma esse livro, é que Cristo, o Messias, vem com o título de propriedade para fazer a sua obra de reclamação e assim reclamar o reino que lhe corresponde. E vamos seguir lendo. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez com que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E depois o terceiro reino de bronze. Recordem que o segundo reino seria os peitos e braços de prata, que é o reino medo-persa. E depois o terceiro reino os músculos de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Esse é o Império Romano, dos Césares. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao ver o ferro misturado com o barro, misturar-se-ão com semente humana. O barro unindo-se com o ferro por meio de acordos humanos, pactos humanos. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Por interpretar um sonho, vejam tudo o que o rei lhe ofereceu. Governador de toda a província de Babilônia,
E lhe deu muitas honras, grandes dons. O tornou governador da província de Babilônia e o chefe supremo de todos os sábios. Daniel solicitou do rei e obtuvo que pusiera sobre os negócios da província de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Não por voto do povo, sino por decreto do rei, a governador de todo o estado ou província de Babilônia. Vejam como ele subiu a governador de toda a província da Babilônia, não por voto do povo, senão por decreto do rei. E aos que ajudavam a Daniel orando, eles foram colocados nos negócios da província de Babilônia, pois Daniel também pediu para eles. Assim podemos ver como o reino dos gentios, que começou com Nabucodonosor, terminará na etapa dos pés de ferro e de barro, porque a vinda do Senhor no último dia será na etapa dos pés de ferro e de barro. A primeira vinda de Cristo foi nas pernas de ferro, no Império Romano. E foi o Império Romano que crucificou Cristo. E a segunda vinda de Cristo será na etapa dos pés de ferro e de barro, no final dessa etapa, porque a vinda do Senhor colocará fim no reino dos gentios, colocará fim aos pés de ferro e de barro. E então, os reinos deste mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, que a vinda do Senhor para o último dia na obra de reclamação de Cristo é para tomar o reino mundial. Não somente reino sobre Israel, mas que o reino do Messias será mundial. Como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono e reino de Davi. Conforme o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria em São Lucas, no capítulo 1, do versículo 30 em diante, onde diz: Então o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Quer dizer que o reino e trono de Davi serão restaurados pelo Messias Príncipe na sua vinda para Israel. Recordem que a vinda de Cristo para o último dia tem duas partes muito importantes. Primeiro, ele virá à sua igreja, mas isso será um segredo. A sua vinda à sua igreja será em segredo. Depois virá para Israel, o qual verá Cristo atuando no meio da sua igreja. Então dirá: este é quem nós estamos esperando. E depois, para finalizar a grande tribulação, ressuscitará aos mortos eleitos de Israel, que serão 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais durante a grande tribulação serão martirizados, mortos, como morreram os 6 milhões de judeus no tempo do Holocausto ou da Shoah. E aqui no Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 em diante,
nos mostra, sob o quinto selo, o que sucederá. Capítulo 6, do verso 9 em diante, disse: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, que virá um outro aperto, uma outra perseguição para os judeus, conforme esta promessa. Porém, aqueles que morreram no holocausto nazista, que foi realizado pelo governo nazista de Hitler, eles não estão perdidos, estão numa dimensão onde foram-lhes dadas vestes brancas e foi-lhes dito que esperassem até que fossem cumpridos o número daqueles que faltem por morrer como eles foram, os quais serão 144 mil, que serão martirizados como eles. Serão 12 mil de cada tribo. E depois, quando foi aberto o sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, abrindo o sexto selo, disse: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O sexto selo, que são Moisés e Elias, esses ministérios de Moisés e Elias poderão abrir o sexto selo no momento em que quiserem abri-lo. Esses são os ministérios para Israel. E sob esses ministérios é que os olhos de Israel serão abertos. São os ministérios de Moisés e Elias. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E lembrem-se que cairão pedras de granizo, que pesarão por volta de 50 a 100 quilos. Digamos, de 60 a 100 quilos. Isso sobre os gentios. E também há muitas pedras gigantes dando voltas no espaço, de modo que algo terrível virá sobre a humanidade, sobre o reino dos gentios. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. As ilhas devem estar preocupadas. Oramos por Porto Rico, para que esses juízos que hão de vir não toquem em Porto Rico. Embora haja grandes riscos, nós oremos. E as pessoas que vivem em Porto Rico devem se cuidar. As áreas costeiras são perigosas. Porém, se tem que ir para trabalhar, se o trabalho está na área costeira, é melhor morrer trabalhando, lutando e apoiando a obra de Deus do que estar assentado, ocioso, em um monte para evitar aquilo que virá. Porém, se puder estar num lugar mais seguro, também poderá fazer por sua família
mas sem abandonar a obra de Deus e sem abandonar o trabalho. Porque o que o manterá? É uma responsabilidade de cada pessoa buscar o sustento da sua vida e da sua família. O sexto selo se abre com um terremoto. E esse terremoto terá que ver com a ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, houve também um terremoto. Ou seja, então, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação para os vivos em seguida, tudo isso será num tempo de grande confusão mundial. De modo que a igreja noiva de Cristo sairá da terra e nem se darão conta de que aconteceu. Mas para esse tempo, na profecia que foi mostrada para o reverendo Lembrana, haverá uma grande tenda catedral em algum lugar. E terá que ser no território do continente correspondente. Em alguma parte desse continente, onde se cobrirá todo o território do continente. E daí também se cobrirá o mundo inteiro. E para isso estão os satélites, a televisão, o rádio, a imprensa. E assim, uma mensagem cobrirá toda a terra. A mensagem anuncia o juízo que vem, o dia da vingança do nosso Deus, mas anuncia também as bênçãos que vêm para os crentes em Cristo. E depois, quando o sexto selo se abra, no capítulo 6, vejam como diz. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Oramos pela ilha do Cordeiro. Que Deus cuide de nós, assim como tem cuidado de nós, de todas essas últimas tormentas. Que nos cuide do que acontecerá nesses dias. Porque em Isaías e outros lugares nos dizem que dará o pagamento, a recompensa aos que habitam nas áreas costeiras. Segue dizendo: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos rochedos e aos montes: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque o grande dia da sua ira chegou. E quem poderá subsistir em pé? Para esses dias, provavelmente, muito pouca gente poderá ir para o trabalho. Ou seja, que vão ter férias dos trabalhos. As ruas serão, as estradas serão afetadas e todas essas coisas. Mas vejam bem, depois diz no capítulo 7, verso 1 em diante: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo também subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo.
ou seja, que tinha o Espírito Santo, que é o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Recordem que todas as coisas serão influenciadas por outra dimensão. Dizendo: não hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos de nosso Deus. E viu o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E começou a enumerar 12.000 selados de cada tribo. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gate 12.000 selados, e assim continuou, relacionando os selados. E em seguida aparecem as virgens insensatas, ou virgens nécias, e diz: y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em torno do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graça e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, são as virgens insensatas, que terão que passar pela grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aí aparecem as virgens insensatas. E a vinda do Senhor será para receber o reino aqui na terra. Porém, o recebeu no céu e depois virá à terra, já como rei, para tomar o reino que lhe será entregue como filho de Davi, o reino de Davi e o reino do mundo inteiro como o filho do homem. São Lucas capítulo 19, verso 11, disse: ouvindo eles essas coisas, Jesus prosseguiu e lhes disse uma parábola, porquanto estava próximo de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus seria manifestado imediatamente. E disse, pois, um homem nobre foi para um país distante para receber um reino e voltar. E quem é esse homem nobre? Jesus Cristo. E foi para um lugar longínquo, distante, foi ao céu para receber um reino que recebeu logo ao sentar-se no trono de Deus.
ele recebeu o reino celestial. Depois receberá o reino terreno e, consequentemente, quando lhe for entregue o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e selado com 7 selos, assim recebeu o título de propriedade onde estão escritos os nomes de todos os filhos de Deus, de todos aqueles que o receberiam como seu único e suficiente Salvador, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. E nem toda pessoa está escrita nessa seção do livro da vida. Somente as pessoas que formariam a igreja do Senhor e que estarão como reis e sacerdotes no reino do Messias. E em seguida ele deu a parábola das 10 minas, onde ele disse: e llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto. Disse, pois, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Ou seja, que ele pedirá conta pelos talentos, pelas minas que ele deu a cada pessoa para trabalhar na obra do Senhor. O primeiro veio dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E aqui, nesta parábola, ele deu uma quantidade igual para cada um. Deu uma mina para cada um. Senhor, tua mina ganhou 10 minas. Ou seja, que ele a multiplicou por 10. Se ganhou 10 minas, e mais aquela que ganhou, ficou com 11. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Vemos que está nos falando de como será o reino. Por isso ele disse: fazei tesouros onde? Nos céus. Quando os crentes em Cristo trabalham na obra do Senhor, alguns, sem se darem contas, estão fazendo tesouros no céu, no reino de Cristo, e vão desfrutá-lo depois, quando estiverem aqui na terra, no reino do Messias. Ele disse: eis que venho breve, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Portanto, vemos que Cristo não tirou o que tinha ganhado, mas lhe deu uma mina, que é dinheiro, e ganhou 10 mais. E não diz que Cristo lhe tirou tudo, senão que disse: agora tu reinarás sobre 10 cidades, sobre o que tens ganhado. É que os crentes em Cristo foram limpos com o sangue de Cristo e, consequentemente, a Escritura nos diz que reinarão com Ele pelo milênio e por toda a eternidade. Por exemplo, no capítulo 1 do Apocalipse, do versículo 5 até o 6, nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos fez reis e sacerdotes
para o nosso Deus. Ou seja, que a ordem sacerdotal celestial estará no reino do Messias, trabalhando. E no capítulo 5 do Apocalipse, nos versículos 5 até 8 nos diz: He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é Cristo, a raiz de Davi é Cristo, e ele venceu. E para abrir o livro, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Y hacer su obra de reclamo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los... Para tomar esse título de propriedade, abrir os seus selos e fazer sua obra de reclamação. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto e tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E os anciãos, que são 24, sobre 24 tronos, são os 12 patriarcas, filhos de Jacó, e os 12 apóstolos do Senhor, exceptuando a Judas Iscariotes, porém a posição, o trono foi dado para outro apóstolo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Porque os santos, os crentes em Cristo, estiveram orando pela ressurreição, pelo seu regresso à terra. E os que estão vivos aqui na terra estão orando pela vinda do Senhor para a nossa transformação. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos em torno do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno és o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. O Cordeiro, Cristo, é digno de tomar o poder e de reinar aqui nesta terra. Aqui nós podemos ver que há um povo assinalado na Escritura como reis, sacerdotes e juízes, porque receberam Cristo como o único e suficiente Salvador. Cristo com seu sangue limpou-lhes de todo pecado e os fez para o nosso Deus reis, sacerdotes, que reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Estas pessoas também são juízes, porque elas julgarão o mundo. Cristo, com a sua igreja, julgará o mundo. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos diz assim:
do versículo 2 em diante. E não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo deve ser julgado por vós, vejam, os santos a que se refere são os crentes. E se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Os crentes em Cristo não somente julgarão com Cristo o mundo, mas julgará os anjos também. Portanto, eles pertencem ao poder judiciário celestial, que será estabelecido aqui na terra na vinda do reino de Deus. E do poder político, como reis e sacerdotes, que também pertencem, e do poder espiritual ou religioso como sacerdotes. Ou seja, que esses três poderes estarão bem unidos e bem concentrados em Cristo e na sua igreja. E são esses, aqueles que vêm com ele no capítulo 19 do Apocalipse. A partir do versículo 11 em diante, onde diz: Então eu vi o céu aberto, e um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Viram? Vem para julgar, para lutar. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão só ele mesmo. Esse é o nome novo do Senhor, do qual o Apocalipse capítulo 3, versículo 12 nos fala, que ele tem um nome novo. E se ele o disse, é assim. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Estes são os crentes em Cristo, que vêm aí, retornando da ceia matrimonial, da recepção da ceia das bodas do Cordeiro, e verão com ele depois da grande tribulação para estabelecerem o reino do Messias. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e esta é a palavra. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, que é o tempo para a ira de Deus, por meio do Messias, do Cordeiro que se converte no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no versículo 19 diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que vem montado no cavalo,
e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava montado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí nós podemos ver a batalha que virá. E durante a grande tribulação ocorrerá uma terceira guerra mundial. E será nuclear, atômica. Não há quem e não há quem a despenda da raça humana, porque já está na profecia. Foi falada, foi repetida no nosso tempo, foi falada no nosso tempo. Portanto, os reinos do mundo serão de Jesus Cristo. A pedra não cortada com mãos, que Daniel viu na profecia do capítulo 2. Mas o importante e glorioso disto é que os crentes em Cristo estarão no reino do Messias e estarão trabalhando nesse reino como reis na parte política, como sacerdotes na parte religiosa e como juízes da parte judiciária. Para esse reino do Messias, haverá uma só forma de entender e de crer em Deus. Porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Assim nos diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E quando a humanidade esteja cheia do conhecimento de Deus, então se apartará do que não é verdade. Porque quando se recebe a verdade, a pessoa então deixa o que não é a verdade e fica com a verdade. Por isso, todos conhecerão Deus e o servirão. Todos aqueles que entrem no reino do Messias. Porque o reino do mundo virão a ser de quem? Do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E isto também nos mostra o profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, que ele é o príncipe, herdeiro do trono e reino de Davi. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E quem fará isso? Aqui diz: o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Será uma obra de Deus, uma obra divina. Para que se estabeleça e se restaure o reino de Davi, terá que ser uma obra divina, para que haja uma mudança na política de Israel e de todas as nações. Terá que vir uma obra divina para ser realizada nesse trabalho. E Israel assim ser restaurado ao reino de Davi, e o reino de Davi ser restaurado a Israel, e Jerusalém ser a capital de Israel, a capital desse reino e do mundo inteiro. Qualquer pessoa poderá dizer: haverá nações que não estarão de acordo. Não se preocupem.
porque estas serão, então, aquelas que estarão à esquerda, na parábola de São Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. O Filho do Homem, quando se assentar no trono do seu reino, no trono de Davi, ele colocará à sua direita, ele reunirá diante dele todas as nações e colocará à sua direita, assim como o pastor coloca as ovelhas à sua direita, assim ele colocará algumas nações. E à sua esquerda, assim como o pastor coloca os cabritos à sua esquerda, assim também Cristo colocará outras nações à sua esquerda. E primeiro julgará as nações que estarão à sua direita. E lhes dará a bênção de entrar no reino messiânico, no reino do Messias, por aquilo que fizeram a favor dos seus pequeninos, ele disse, dos seus irmãos menores, incluindo os judeus, também a igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes em Cristo. E as da esquerda também as julgará. As nações da direita colocará no seu reino, e as nações da esquerda as julgará pelas coisas que tenham feito a favor ou contra os crentes em Cristo, como também o que fizeram a favor ou contra os judeus. Recordem que nos diz que qualquer que der um copo de água fria a um desses irmãos meus menores, não perderá sua recompensa. Mas qualquer que for de tropeço, melhor fora amarrar-se a uma pedra de moinho, numa corda e atirar-se ao mar. Isso é o que Cristo disse. Portanto, é importante sabermos essas coisas, pois há uma promessa no livro do Gênesis para Israel e também no livro de Números. Aquele que te abençoar será bendito, e quem te amaldiçoar será maldito. Israel é um povo bendito por Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo bendito, abençoado por Deus. Portanto, quem faça algo mal contra Israel ou contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, terá problemas com Deus. E os que fizerem algo bom não perderão sua recompensa. Assim é simples tudo no programa divino. E sabendo que os reinos deste mundo, os reinos do planeta Terra serão do Senhor Jesus Cristo, no seu reino messiânico, porque ele é o herdeiro não somente do trono e reino de Davi e de todo o território de Israel, senão que ele é herdeiro do mundo inteiro como filho do homem. Como filho de Abraão, ele é o herdeiro de tudo o que foi prometido para Abraão. E, como filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Consequentemente, do reino celestial, onde se assentou no trono celestial. Por isso ele disse, no capítulo 28 de São Mateus, versículos 16 ao 20, quando foi se despedir dos seus discípulos para ir para o céu, ele disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Ele tem o poder do céu e da terra, porque ele está sentado no trono celestial. E lhe falta reclamar o trono de Davi para governar sobre Israel e daí governar sobre todas as nações. O anticristo tratará de tomar esse reino. Mas assim como o diabo tratou de tomar o reino celestial e não pôde, tampouco o diabo terá sucesso em que lhe seja entregue o reino e trono de Davi. Embora ele tratará, porque esse é o reino e o trono que está em disputa. Mas Cristo, ao tomar o título de propriedade no céu e abri-lo, fará a reclamação desse reino e desse trono. E também do reino mundial. Porque Cristo receberá os reinos deste mundo. E no reino milenar,
todos os reinos pertencerão e estarão sobre a coroa do Messias, do Cristo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os detalhes nós deixaremos para outra ocasião, porque não se pode dar certos detalhes que correspondem à estratégia de Cristo para obter tudo isto que está profetizado. Assim que os detalhes ficam quietinhos aí. Nós somente mostramos as profecias e algumas coisas de como serão certas coisas, para que tenhamos os nossos olhos bem abertos. Quando vocês verem a Israel com fome espiritual, desejando escutar sobre essas coisas, lembrem-se de que o Espírito de Cristo está por ir para os judeus. Assim como veio dos judeus, recorrendo desde a Ásia Menor, depois a Europa, a América do Norte e a América do Sul, e daí também se estendendo para outras nações, em seguida regressará para Israel. Porque assim como o sol sai no leste e vai percorrendo seu caminho para o oeste, e no oeste vai de volta para o leste, Oséias, no capítulo 6, versículo em diante, nos diz que ele regressará, os ressuscitará. E no capítulo 4 de Malaquias, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará a salvação em suas asas. Portanto, Israel será restaurado. Oremos por Israel, mas passará por uma etapa difícil, parecida a do Holocausto. Eles não sabem, mas sabem que as condições estão semelhantes àquelas de como sucedeu antes do Holocausto judeu. Porém, receberão a palavra, a mensagem final de Deus, receberão Moisés e Elias, aos dois ungidos, as duas oliveiras, as quais lhes ajudará para esse tempo. Os reinos do mundo virão a ser de quem então? Do Senhor Jesus Cristo. Isso foi o que o arcanjo Gabriel disse para a Virgem Maria, que Deus lhe dará o trono de Davi e reinará eternamente sobre Israel. E aquela multidão com a qual ele vem, ou seja, o seu exército, é a sua igreja já ressuscitada, com corpos glorificados, transformados, vindo da ceia das bodas do Cordeiro. Isso será quando vier para estabelecer o reino aqui na terra. Antes disso virá de uma forma secreta para a sua igreja. Estará entre a sua igreja. Lhe dará fé para ser transformada e raptada. E quando vejamos os mortos, crentes em Cristo ressuscitados, aí seremos transformados. Os detalhes nós deixamos quietos porque saem muitos imitadores pelo mundo tratando de imitar, porque o inimigo, o diabo, os utiliza para interromper o programa divino, para que quando vejam, se veja o programa de Deus sendo cumprido e digam: isso é a mesma coisa, porém não foi o mesmo. Quando Cristo esteve na terra, diziam: primeiro veio Teudas e Judas, e levaram muitos discípulos, morreram e tudo se desvaneceu. Porém, não era o mesmo. Era uma imitação do que seria o Messias naquele tempo, e assim será também no nosso tempo. Muitos imitadores vieram pelo mundo tratando de interromper a obra de Deus, porém veio um verdadeiro profeta,
o precursor da segunda vinda de Cristo. Como o Espírito Santo disse que será a vinda de Cristo à sua igreja e depois a vinda de Cristo para os judeus, assim é como será. Portanto, os crentes em Cristo, os escolhidos, os eleitos que serão transformados, conhecerão a mensagem do precursor e depois verão como se estará cumprindo essas profecias que foram faladas pelo Espírito Santo por meio do precursor, o qual veio preparando o caminho ao Senhor, que virá à sua igreja de forma secreta. Porém, esse segredo, esse mistério, será aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse segredo do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja, será aberto para a igreja do Senhor, e isso lhe dará fé para ser transformado e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estará ouvindo, consequentemente, a vinda de Cristo trovoando por 7 vezes, ou seja, trazendo a mensagem à sua igreja de forma consecutiva. Essa forma consecutiva nos mostra que virá a revelação sobre revelação. 7 é um número completo, ou seja, que a mensagem completa não será dividida em partes. Será uma mensagem com 7 etapas, porém que virá de forma consecutiva. Não será uma mensagem que dará o primeiro trovão, um por aqui, outro por ali, um terceiro por lá, mas será de forma consecutiva. Cristo falando na forma em que está prometido que ele nos falará neste tempo final. O reverendo William Branham diz que tudo será em simplicidade. Página 17 e 18 do livro dos Sellos e página 472 do livro dos Sellos. Nas páginas 17, 18 e 472 do livro dos selos. Tudo será em simplicidade, mas não se pode dar muitos detalhes para que não surjam imitações que façam dano no programa divino. Mas tudo chegará à sua parte culminante, chegará na parte culminante no cumprimento da visão de uma grande tenda catedral que foi mostrada para o reverendo William Branham. E ele disse, assim será a terceira etapa. Assim será essa etapa que está prometida. De modo que quando os crentes em Cristo vejam o cumprimento de uma visão, dessa visão da tenda em algum lugar, se fosse lá para o tempo de Lutero, tinha que ser na Alemanha. Se fosse para o tempo de Wesley, tinha que ser na Inglaterra. Se fosse para o tempo do reverendo William Branham, teria que ser na América do Norte. E aí deixamos, você averigue isto, o restante disso. Terá de ser para o tempo quando Deus estiver realizando a sua obra, para nos dar a fé, para sermos transformados. E daí se estenderá para as outras nações. Os reinos do mundo serão de Jesus Cristo. O homem mais importante que pisou neste planeta Terra. Por quê? Porque ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus visitou o planeta Terra, lá na terra de Israel, há 2000 anos atrás, vestido de um corpo de carne chamado Jesus. Emanuel, Deus conosco. O véu de carne é a roupa humana, é a semelhança física de Deus. E o Espírito Santo é um corpo de outra dimensão. E é a imagem de Deus. Portanto, estando a toda a plenitude em Jesus Cristo, aí temos Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Cristo dizia, quem me viu, viu o Pai. Dizia, as obras que eu faço, eu não as faço por mim mesmo. O Pai que habita em mim, Ele é quem faz as obras. Ele não fazia nada por si mesmo, mas como o Pai lhe dava que falasse,
Como ele ouvia do Pai, assim ele falava. Ele ouvia do Pai e assim ele falava. De modo que tudo que Jesus fazia era que o Pai lhe mostrava, lhe dava a conhecer por meio do Espírito Santo que estava nele. Como tudo que você e eu fazemos é o que a nossa alma, que o nosso subconsciente nos dá a conhecer por meio do Espírito que está em nós. Se o Espírito que está em nós sair, o que resta é um corpo morto, porque o corpo sem o Espírito está morto. De modo que nós podemos ver estas coisas e vemos o que virá no programa de Deus para o planeta Terra. Para todas as nações, que os reinos do mundo venham a ser. E para todas as nações, que os reinos do mundo virá a ser do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí eu estarei no reino do Messias, no reino do Senhor Jesus Cristo. E quem mais? Cada um de vocês também. Porque Ele com seu sangue nos lavou, nos limpou de todo pecado com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. E nós reinaremos com Ele no seu reino. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, poderá fazer isso nesses momentos. E nós estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, você possa viver eternamente no reino de Cristo, no reino do Messias, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, para o qual você já pode chegar até aqui na frente, e vocês que estão em outras nações também, podem chegar até aí na frente, onde se encontrem. Na igreja ou no auditório, no lugar em que se encontrem, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, pelos que estarão recebendo Cristo como Salvador nesses momentos. As crianças a partir dos 10 anos de idade também podem chegar até aí na frente, para receberem Cristo como seu Salvador. E terão a oportunidade de serem batizadas na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim Cristo disse no capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 ao 16. Isto é assim. Não existe outro Salvador. Não há outro nome no qual podemos ser salvos. Assim São Pedro nos disse no capítulo 4 do livro dos Atos, versículo 12. O próprio Cristo disse também em São João, no capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma de se chegar a Deus. É por intermédio de Cristo nosso Salvador que o ser humano pode chegar até Deus, porque Cristo é o sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus com o seu próprio sangue. Nós vemos aos filhos de Arão, 2 dos filhos de Arão, os quais entraram no lugar santíssimo sem estarem autorizados a entrarem ali, para oferecer incenso a Deus. Pois era o sumo sacerdote quem podia entrar no lugar santíssimo com o perfume e o fogo correto, requerido por Deus. E lá no céu, Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E não se pode entrar na presença de Deus sem que seja por intermédio de Cristo, o nosso Salvador, o sumo sacerdote do templo celestial, para obtermos o perdão dos nossos pecados, sermos limpos de todo pecado com seu sangue, reconciliados com Deus, como sucedia no dia 10 do mês 7º de cada ano, no dia da expiação, conforme o livro de Levítico, capítulo 23, versículos 26 ao 29, e no capítulo 26 de São Mateus, versículos 26 ao 29. Onde na última ceia
Ele, junto com seus discípulos, então partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo-lhes: comei dele todos, porque este é meu corpo, que é partido por muitos. E em seguida, tomando o cálice de vinho, deu aos discípulos, depois de agradecer ao Pai, dizendo: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vem o mesmo sob um novo pacto, de modo que o novo pacto foi estabelecido por Cristo, com o seu sangue, com a sua carne, o seu corpo. E não há outra forma, sob o novo pacto, para se chegar a Deus, ser reconciliado com Deus. Não se pode deixar passar a oportunidade de obter a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Salvador, a quem e para quem serão os reinos do mundo, os quais serão de quem? De Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que receberam Cristo como Salvador nas diferentes nações. E agora, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como seu Salvador nos diferentes países. Receba-os no Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que estão recebendo a Cristo como Salvador em diferentes nações, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Senhor, eu reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Eu creio com toda a minha alma que Tu és o meu Salvador. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos de todo ser humano. Senhor, a Tua fé nasceu no meu coração. Eu dou testemunho público da Tua fé em mim e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero nascer da água e do Espírito para entrar no Teu reino, como Tu dissestes ao grande rabino Nicodemos, no capítulo 3 de São João. Eu quero entrar no Teu reino, eu quero viver no Teu reino eternamente. Salve-me, Senhor, torne uma realidade a salvação que Tu ganhastes para mim e para todo ser humano na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino. E vocês que agora vieram e receberam Cristo como Salvador nesses momentos, nos perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E porquanto vocês creram de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês.
E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Porque nós estávamos em Cristo. E, consequentemente, Ele nos enviou para vivermos nesta terra, para que assim confirmemos o nosso lugar na vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Portanto, todos vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Aqui deixarei com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, para que continue e finalize. E deixarei em cada país o ministro correspondente, para que ele mostre a todas as pessoas que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, como devem fazer para serem batizadas na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade. E aqui deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez.